Esse anime não é Isekai, mas ele segue a vida do mago mais forte. Ele basicamente é um órfão de guerra que despertou os poderes de Deus do Gelo, mas agora finge ser apenas um comum em meio a vários nobres. Tudo começou em meio ao caos das guerras elementais. Guerras essas que duraram cerca de 7 dias e eliminaram cerca de 3/4 da humanidade. Em meio a essa guerra, uma criança órfã foi encontrada no campo de batalha e foi resgatada antes de morrer de fome. No entanto, a sua mente já estava quebrada e a criança perdeu até mesmo a capacidade de dizer seu próprio nome. Mas embora tenha sido difícil no início, duas meninas começaram a cuidar dele como se ele fosse seu próprio filho, ensinando-o lentamente a falar mais uma vez. Então ele finalmente conseguiu dizer a palavra Ray, e a loira percebeu que ele havia acabado de dizer o seu nome. Ele disse que seu nome era Lydia, o fazendo repetir o nome dela depois dela. No entanto, quando a Carol pediu que ele dissesse o nome dela, ele sem querer acabou a ofendendo, fazendo a Lydia rir, porque o garoto bem pequenininho já sabia como tratar essa inútil. Foi nesse dia que ambas o viram sorrir pela primeira vez desde que ele chegou aqui. Mesmo assim, a Lydia sabia que o tempo deles juntos iria acabar em breve, pois os generais não permitiriam que uma criança vivesse entre os soldados. No entanto, a Carol insistiu em ficar com Ray. Ela começou a dizer que poderia o alimentar e até mesmo o levar para passear. No entanto, quando perguntaram a Lydia o que ela queria fazer com ele, ela viu que o Ray estava escutando. Então ela pediu que ele decidisse o seu próprio futuro. Naquele momento, ele segurou a mão da Lydia e disse a ela que queria ficar ao lado dela. Ao ouvir essas palavras, a Lydia o tomou como seu aprendiz, o ensinando todas as suas habilidades divinas da lâmina de gelo. Durante os 6 anos seguintes, os militares usaram seus poderes quebrados para destruir campos de batalha inteiros, e o Howard começou a treinar o Ray para se tornar um super soldado. Esse mesmo homem se tornou um pai para Ray, e até mesmo jurou que sacrificaria sua vida por ele. Mas durante a batalha final da guerra, o Howard foi baleado diante dos olhos do Ray, e o trauma de ver o seu pai morrendo novamente começou a lhe perturbar a mente. E tudo só piorou quando ele se virou e viu o corpo da Lydia sem vida. Nesse momento, os seus poderes inatos do Deus do Gelo foram ativados, liberando um feitiço proibido de superaquecimento, criando assim uma enorme cúpula de gelo que encapsulou todo o campo de batalha. No fim, a Lydia estava apenas paralisada, e ao vê-lo usar tanto poder, ela correu para o impedir. Depois de tudo isso, Ray visitou o túmulo do Howard naquela noite, jurando que enquanto viver, ele nunca se esquecerá do seu pai. 10 anos mais tarde, em seu primeiro dia de aula numa academia de magia, uma garota inútil com um plot enorme foi salva antes de cair pelo Ray, e ele pediu desculpas, dizendo que esse era o seu primeiro dia aqui. Mas quando eles perceberam que ele deveria ser um novo aluno transferido comum, que não carrega um sangue nobre como todos eles, ela discutiu com ele, dizendo para ele não tocá-la. Nesse mesmo momento, um cara que parece ter perdido uma luta contra as drogas quase deu um soco na cara do Ray por ele ser apenas um aluno comum. Mas quando ele tentou socá-lo novamente, uma garota gritou dizendo para ele parar o que estava fazendo. Essa garota se chama Amelia Rose, e ela é a filha da mais alta classe das 3 famílias nobres. Então, depois que o garoto que parece ser um usuário de drogas, o Al, foi embora com seus lacaios, ela parabenizou Ray por ter se tornado o primeiro cidadão comum a frequentar a academia deles, e o prometeu que sempre o protegeria se ela o visse em problemas. Durante a sua primeira aula, a raiva do Al continuou a crescer, porque ele não conseguia aceitar que um cidadão comum estava entre eles. Enquanto isso, a mente do Ray estava sendo preenchida com flashbacks da guerra, até que a professora Gray jogou um giz que explodiu no rosto dele e o disse para prestar atenção na aula. Ela explicou que nesse mundo os magos são classificados em 5 classes, entretanto apenas 7 grandes feiticeiros existem até o momento. O mais forte entre eles é o herói da guerra elementar e o feiticeiro da lâmina de gelo, que havia desaparecido depois de derrotar todo o continente oriental. Enquanto ela continuava falando, o Al a perguntou o porquê de um garoto comum que não carrega nem um pouco de sangue nobre em suas veias e estava entre eles, sendo que todos eles são nobres que estão se esforçando para se tornarem grandes magos. Todos concordam com a opinião do Al, mas a professora Gray disse que somente aqueles que passarem no exame podem participar dessa escola, independentemente do seu status de nobreza. Em seu primeiro exercício, a professora revelou que havia 4 categorias diferentes de matéria e passou a processar o código dos dados do mundo, manifestando um buquê de rosas de cristal. Esses eram os fundamentos da magia. Mas depois de apagar a sua criação, uma garota perguntou se ela estava usando o código antimaterial, mas a professora revelou que ninguém no mundo era capaz de usar a magia antimaterial. Logo em seguida, ela disse à classe para praticar a invocação de rosas de cristal, e a Amélia conseguiu usar os seus poderes para criar uma rosa de gelo em sua mão. No entanto, o Ray só conseguiu invocar um pequeno cubo de gelo, fazendo-o ao jurar que iria acabar com a sua vida inútil. Quando a aula terminou, o Ray seguiu uma garota até a biblioteca, dizendo a ela que também estava interessado nas teorias antimateriais da Lydia. Ele também pediu desculpas por não ter se apresentado antes. Então, depois que ele se apresenta como Ray, a garota se apresenta como Elisa, e ela revela ser uma grande fã da maga Lydia, que no caso é a mesma maga de cabelos loiros que criou o Ray. Por isso, ao ouvir sobre a maga Lydia, o Ray acabou respondendo a Elisa, dizendo que também amava a maga Lydia do fundo do seu coração. E o fato do garoto gostar da mesma coisa que ela fez com que a Elisa ficasse emocionada. Sua emoção fez com que o seu chapéu caísse, e por conta disso a garota foi lá e se desculpou por ter se empolgado. Então ele a perguntou por que dela esconder o seu lindo cabelo. Então ela revelou que todos sempre a maltratam por conta das suas orelhas de meio elfo. No entanto, o Ray acredita que as suas orelhas a deixam ainda mais bonita, e ao ouvir isso a garota ficou nervosa e pensou que ele era um galã
chateador. No entanto, Ray apenas se lembrou do seu pai, dizendo as mesmas palavras. Quando ele voltou para o dormitório, o seu colega de quarto revela que ele estava esperando o dia inteiro para conhecê-lo. Então ele se apresenta a Ray como Wave e diz que ele não é como os outros nobres idiotas que só acreditam em nobreza. O Wave acredita em outra coisa que é muito importante. Dito isso, ele estende a sua mão para Ray e a força do aperto de mão de ambos faz os dois perceberem que eles são iguais. Então eles tiram suas roupas para tirar essa dúvida e no fim ambos ficam felizes por compartilhar o quarto com alguém que também se interessa por músculos. Na manhã seguinte, Ray estava em sua corrida de 30 milhas, quando de repente o vento da sua corrida quase levantou a saia de uma garota. Ele então voltou correndo e pediu desculpas. No entanto, a garota achou incrível que ele conseguisse correr tão rápido pela manhã e se apresentou como Rebecca. Enquanto caminhava pela escola, Wave revelou que a Rebecca era filha da segunda maior família real. Por isso, ele disse para o Ray ter cuidado com ela e com a Amélia. Em seu caminho para encontrar o diretor da escola, uma outra garota esbarrou com ele. Então, Ray se desculpou com a garota e logo em seguida, ele disse a ela que estava feliz em conhecer uma moça charmosa usando trancinhas. Esse elogio acaba deixando a garota muito feliz. Então, ela se apresentou como a garota que é amada pelo deus das tranças, a famosa Clarice alguma coisa. Embora o Ray nunca tivesse ouvido sobre o nome dela, ele resolveu afirmar que a família dela era composta por pessoas bonitas, o que deixou a garota ainda mais feliz, a ponto dela quase o convidar para se tornar um amigo íntimo dela. No entanto, ela se lembra do que estava fazendo e sai correndo para realizar as suas tarefas. Na sala da diretora, o Ray se curvou diante da Abby, pois anteriormente ela era a sua coronel. No entanto, agora ela esperava que ele aproveitasse a sua vida normal aqui, pois agora ele é apenas um aluno da academia que ela comanda. Depois disso, quando as aulas terminaram, o Ray se preparou para o duelo contra o Al, e assim que a partida começou, o Ray desviou da espada do seu inimigo e a forçou contra o chão, terminando essa partida em um instante. Entretanto, quando o Al voltou correndo para eliminar o Ray, ele golpeou a sua espada no ângulo perfeito, fazendo com que a espada de madeira dele fosse completamente destruída. Logo em seguida, o Al caiu no chão, e a Abby ficou feliz em ver que o feiticeiro da lâmina de gelo estava aproveitando a sua vida como estudante. Mais tarde naquela noite, depois de engolir profundamente as vitaminas de proteína um do outro, o Ray revelou que queria entrar em 2 clubes diferentes, e quando a Abby soube disso, ela pensou que isso seria impossível, mas o Ray revelou que ele tinha um plano secreto. No meio de uma masmorra de ferro, um grupo de homens enormes estavam aguardando a chegada do Ray. Então, o Wave e os demais membros lhe perguntaram por que dele ser digno de entrar para o clube de pesquisa ambiental. Todos pensavam que ele era apenas um estudante magricela e que ele não tinha volume suficiente. No entanto, quando o líder o ordenou que ele tirasse toda a sua roupa, o Ray mostrou seu corpo musculoso e expandiu toda a sua dorsal para mostrar o real volume dos seus músculos. Foi nesse momento que ele revelou que havia treinado na floresta mais sinistra que existe. Além disso, ele tem uma licença de caçador de ouro, provando que ele é um dos mais poderosos bodybuilders naturais que existem. Depois de ver que o Ray é um verdadeiro prodígio do fisiculturismo, o líder desse clube o aceitou com orgulho, e todos os outros homens também o aceitaram com prazer, pois um homem com um corpo desse e um cartão de caçador de nível ouro é muito bem-vindo no clube deles. Alguns minutos depois, o Ray entrou em uma sala cheia de garotas inúteis, e a Rebecca era a líder delas. Então ele revelou que estava interessado em entrar para o clube de plantio de flores, porque mesmo nos campos de batalha mais mortais do mundo, ele conseguia encontrar uma flor desabrochando. No entanto, todas as garotas passaram a acreditar que o Ray só estava se juntando a eles para seduzir a Rebecca. E vendo como todos estavam céticos quanto ao fato dele também ser um adorador de plantas, ele decidiu deixar que a sua maior hater avaliasse o seu valor. Em cima do telhado, ela revelou que o teste dele era limpar todo o espaço em uma semana. Ele desejou boa sorte, mas no fundo mesmo o Ray achou que era a cara dela feia, que precisava de mais sorte. Em seu primeiro dia, ele começou a cavar as ervas daninhas para limpar o campo, e a garota chamada Dina continuou o espionando. Agora que todas as ervas daninhas foram removidas, o Ray começou a consertar o solo. No terceiro dia, ele começou a colocar o cimento e os canais para criar diferentes tipos de flores. Todo o trabalho árduo já estava feito. Então a Rebecca veio e lhe deu uma torta de morango com creme. Imediatamente, o Ray pensou que além de ser linda, ela também é uma pessoa incrivelmente bondosa por vir oferecer o seu bolo a ele. E enquanto ambos conversavam, ela não conseguia parar de olhar para os braços enormes dele. Então ela perguntou se podia tocá-los. E no momento em que ele permitiu que ela os tocasse, a garota fez isso e ficou apaixonada, porque essa era a coisa mais dura que ela já havia segurado no corpo de um homem. Em resposta, ele lhe disse que havia treinado nas florestas mais afastadas. E enquanto eles conversavam, a Amélia estava olhando fixamente para eles, talvez pelo bolo, ou talvez por estar interessadíssima no Ray. No quarto dia, o Ray havia terminado o jardim. Então a Dina relutantemente disse que ele havia passado, e a Rebecca o recebeu com muita felicidade em seu clube. No dia seguinte, na aula, a professora revelou que eles teriam que fazer um exercício prático na floresta do demônio comedor de adultos, e que agora todos precisam formar grupos de 4 pessoas. A Amélia estava preocupada com o fato do Ray estar sozinho. Enquanto isso, o Ray se lembrou das palavras da Abby, que no caso era sobre o fato de um espião ter se infiltrado nessa escola. Então ele se perguntou o que ele deveria fazer. Foi nesse momento que o Wave pediu para participar do seu grupo. E então, quando o Ray disse que ele não era bom com feitiçaria, o Wave disse que isso não é problema, pois com o corpo que o Ray tem, ele pode fazer qualquer coisa. Enquanto ele olhava em volta para ver quem mais poderia se juntar ao grupo, ele se aproximou da Elisa e pediu que ela ficasse com eles. Mas quando ela disse que era muito inútil
para qualquer grupo, o Ray disse que ela era a garota que ele precisava, o que a deixou feliz e a fez aceitar o seu pedido. Depois que ela concordou em se juntar ao grupo, a Amélia perguntou se eles tinham uma vaga. Então Ray disse que já estava planejando preencher a vaga com ela desde o início. Todos os nobres inúteis ficaram chocados ao ver a Amélia no grupo do Ray, e especialmente aquele nobre que não dorme há 10 anos. Dentro da floresta, a professora explicou que eles deveriam chegar ao centro da floresta em 24 horas, coletando o maior número possível de selos de monstros escondidos na floresta. Quando o sinal é dado, o Ray e o seu grupo começam a correr para a floresta, mas depois de algumas horas de viagem, um monstro quase cortou a cabeça da Elisa. No entanto, Ray a salvou. Imediatamente todos eles entraram em suas posições de batalha, mas o Ray correu para frente e cortou a abelha ao meio com apenas um golpe, permitindo que eles encontrassem o seu primeiro selo. A Amélia então perguntou onde ele havia aprendido todos os seus conhecimentos de sobrevivência, e também o perguntou sobre suas habilidades de espada. Ela queria saber se ele realmente havia aprendido tudo isso vivendo na floresta. No entanto, ao ouvir essas palavras, ele se lembrou de que viver na floresta mais perigosa era o paraíso se comparado ao campo de batalha de onde ele veio. Foi nesse momento que Ray começou a se perguntar se ele realmente poderia aproveitar sua vida, sendo que todos os seus companheiros morreram. Nesse momento, todos notam sua tristeza, mas ele mente, dizendo que estava apenas cansado. Algumas horas depois, enquanto eles dormiam, o Ray ficou acordado para vigiá-los, lembrando-se das palavras do seu mestre sobre aproveitar a sua vida normal na escola, e que ele também sempre pode revelar a verdade sobre o seu passado. No entanto, isso só vale se ele encontrar pessoas em que ele pode confiar. Na manhã seguinte, Ray ouviu um grito no meio da floresta e começou a correr. Ele se manteve usando apenas 40% da sua velocidade para parecer um ser humano normal, até que ele se aproximou de um monstro de classe A. Nesse momento, todo o seu esquadrão se mostrou inútil. Então, Ray foi obrigado a ativar o seu hack. Ele se esquivou de todos os ataques do monstro, usando movimentos rápidos que somente ele poderia realizar. Logo em seguida, ele salta para o céu e perfura o cérebro da fera, a matando definitivamente com esse golpe. Mas quando ele guardou a lâmina e perguntou se o Al precisava de sua ajuda, o miserável inútil deu um tapa em sua mão, dizendo que estava tudo sob seu controle. Foi nesse momento que Ray refletiu consigo mesmo, pensando que até mesmo um Zé Droguinha como esse na sua frente tem habilidades secretas que poderiam ter o livrado desse perigo. Naquele momento, o grupo do Ray o alcançou, mas quando ele perguntou a Elisa se ela poderia libertar todos os idiotas inúteis, a Amélia viu que o Ray havia derrotado um monstro com um único golpe e ficou se perguntando quem ele realmente era. Das sombras, um misterioso espião jogou uma adaga no monstro, o ressuscitando dos mortos e o transformando em um monstro de calamidade de classificação S. Enquanto ele rugia, os fracassados começaram a gritar, mas o Ray ainda estava de pé, pronto para eliminá-lo. Ao mesmo tempo, um outro grupo de alunos estava passando por perto, e quando a Clarice ouviu o rugido do monstro, ela começou a espiar por detrás de uma árvore e percebeu que nunca havia visto uma criatura tão grande antes. E ela não estava falando do Ray, sim do monstro. Rapidamente, o Ray atacou o monstro, mas ao pular para trás, ele percebeu que a criatura estava ilesa e se perguntou como a criatura poderia ter evoluído depois de morrer. Quando o monstro o atacou, ele conseguiu bloquear suas garras afiadas, e então, quando ele tentou liberar os seus poderes de gelo, uma parede flamejante irrompeu do chão diante dele, forçando o monstro a se afastar. Ao comando de Amélia, o Evie arremessou uma pedra na direção da criatura, e quando a Alisa impulsionou com o vento, ela atingiu o monstro na barriga, e antes que ele pudesse se recuperar, o Ray o esfaqueou com a sua espada, e ele não parou seu golpe até que ele conseguisse cortar a criatura ao meio, matando-a instantaneamente. Assim, com o monstro morto, todo o seu grupo decidiu se juntar a ele, e ao vê-los juntos, felizes, o Ray começa a se lembrar dos seus antigos companheiros de equipe. Enquanto isso, a Clarice observava tudo, e se perguntava como o Ray era tão poderoso. Ao mesmo tempo, o misterioso espião também estava observando, e ao perceber que o Ray era especial, o espião resolveu desaparecer. Em poucas horas, o grupo encontrou o ponto de controle final, e depois de pegar o selo, a Amélia pulou em cima da Elisa e começou a agarrar o corpo dela, o que deixou o Evie com bastante inveja. Quando a competição terminou, o instrutor anunciou que o grupo deles era o vencedor. E então, enquanto a Clarice os aplaudia, ela percebeu que todos os alunos estavam furiosos por ver o Ray se saindo melhor do que todos eles. Eles não podiam suportar o fato de um cara comum ter ganhado deles, que são nobres. Alguns dias depois, vemos que a Lydia ficou irritada por não ter visto o Ray em 2 meses. Mas assim que ela soube que o Ray estava chegando, ela começou a se arrumar. Quando ele chegou à porta, uma empregada muito deliciosa chamada Carla o recebeu. E a Lydia percebeu que agora ela sente falta do Ray e o admira mais do que ele a admira. No entanto, o que importa agora é que o Ray estava muito feliz por vê-la novamente. Quando eles tomaram um café da manhã, ela lhe contou que um grupo poderoso estava sequestrando pesquisadores de feitiçaria e que eles estavam coletando cérebros de feiticeiros para descobrir mais sobre a feitiçaria oculta. Ela o disse para tomar cuidado, pois ele pode acabar sendo atraído por essa organização. No entanto, ela o alertou para só soltar a sua trava se sua vida depender disso. Afinal de contas, liberar o seu poder novamente não é saudável para o corpo dele. Algumas horas mais tarde, enquanto faziam uma caminhada, a Lydia começou a perguntar se o Ray havia feito novos amigos. Então ele disse que havia feito amizade com o maior grupo de idiotas. Então ela lhe disse para convidá-los da próxima vez que ele for vê-la. E já que os seus amigos são capazes de o fazer rir, ela começa a acreditar que todos eles são muito especiais. Depois de chegar a uma árvore, ela lhe disse que uma competição de luta com espadas mágicas começaria em breve. E depois de revelar que ela já havia vencido 4 vezes, ela o perguntou se ele gostaria de participar. No entanto, Ray queria ficar de fora para esconder os seus poderes.
e ao invés de ganhar, ele queria torcer pelos seus amigos. Enquanto tirava um livro de suas enormes caixas de leite, ela lhe disse que esse livro foi adaptado especialmente para lhe dar diversas informações úteis. Ao receber esse livro, ele a chamou de incrível, e ela implorou para que ele continuasse a chamá-la de incrível, pois ela adora ser elogiada por ele. No dia seguinte, durante a sua maratona matinal, o Ray passou correndo pela Elisa, mas quando ele a viu, ele decidiu a cumprimentar, e então ele viu todos os livros dentro da bolsa dela, e quando ele perguntou para onde ela estava indo, ela lhe disse que pretendia visitar a biblioteca, e não tendo nada melhor para fazer, o Ray perguntou se poderia ir com ela. Então, depois de ambos trocarem de roupa, principalmente o Ray porque ele estava caminhando, então ele estava suado, e a Elisa que trocou de roupa porque queria ficar mais bonita para o Ray, ambos partiram para a biblioteca, mas só depois do Ray gastar 10 minutos elogiando a Elisa por ela estar linda. Enquanto estavam na biblioteca, o Ray a ajudou a escolher um livro, e ela lhe disse que esse livro havia sido escrito pelo seu pesquisador de feitiçaria favorito, o Dr. Ainsworth. Mas quando eles começaram a ler, o Ray descobriu que esse livro era da Lydia. Depois de sair da biblioteca, ele percebeu a Clarice os espionando. Lá, a garota estava se perguntando se o Ray já havia a abandonado, e quando ela começou a se perguntar como conseguiria o seu homem de volta, o Ray apareceu diante dela e a convidou para almoçar com eles. E quando ela perguntou se ele estava a convidando para o encontro, ele disse que ela poderia almoçar com ele e com a Elisa, o que o leva a uma situação onde ele almoça com duas garotas interessadíssimas por ele. Enquanto eles comiam, o Ray apresentou a Elisa a Clarice e a elogiou bastante ela, e logo em seguida ele apresentou a Clarice e também a elogiou bastante, agindo como um verdadeiro cavaleiro. Elas passam a tarde toda almoçando e se divertindo com o Ray, e quando as garotas vão embora, uma outra garota acaba aparecendo. Então ele correu até ela e perguntou por que ela estava vestindo assim. Então ela revelou que era por conta dos inúmeros eventos nobres que ela tinha de comparecer, e revelou que estava ficando cansada de todos eles. No entanto, ela se desculpou por ter desabafado com ele, mas ele lhe disse que é melhor ela desabafar, especialmente quando ela carrega esse grande fardo macio sobre suas costas. Ele elogia a beleza dela, mas ele acaba comentando sobre o fato da Clarice e da Elisa terem ido embora, depois de terem tido um jantar duplo e divertido com ele. A Amélia ficou com ciúmes por ele ter se divertido com as duas, então ela ordenou que ele fosse com ela ao shopping. Dentro da loja, ela começou a experimentar roupas diferentes, e o Ray começou a usar todos os seus elogios possíveis. No entanto, quando ela perguntou por que ele se sentia à vontade com as meninas, ele revelou que nunca pensou nisso antes, pois ele cresceu em um ambiente com muitas mulheres. Do nada, ela se assusta com uma aranha e corre para fora para o agarrar, mas ela a torna cheia de vergonha para dentro. Foi nesse momento que ela começou a se perguntar o porquê dos braços do Ray serem tão quentes, e ela também se perguntou se poderia revelar o seu segredo a ele algum dia. Ao mesmo tempo, o Al estava dentro da floresta, e quando ele começou a queimar todas as árvores, ele gritou dizendo que iria queimar o rosto do Ray. Rapaz, pra que tanta raiva? O cara não te fez nada, meu parceiro. Para com a droga, tá te fazendo mal. No dia seguinte, o Ray começou a alongar os seus músculos com outros fisiculturistas. Assim que eles terminaram, ele chegou ao clube de jardinagem, e a Dina lhe deu uma chave reserva da sala do clube. Ela lhe disse que os outros membros do clube haviam tirado o dia de folga, e disse que ele era o responsável pelo dia. Depois de entrar, o Ray percebeu que a sala estava vazia, até que do nada ele nota algo muito interessante, que tem a ver aí com a Rebecca. Por isso, o Ray começou a se perguntar se ela gostava de coelhos. No entanto, alguns minutos depois, ele decidiu se desculpar. Em resposta, a garota disse que ela normalmente usa 6 itens aí de adultos, e ela o implorou para que ele esquecesse esse assunto. Finge que nunca viu nenhum coelhinho na sua vida. Depois de chegar ao telhado, a Rebecca começou a lhe mostrar as flores que ela queria plantar, mas quando ele perguntou se ela estava chateada, ela lhe disse que estava apenas feliz por ter alguém com quem conversar. Afinal de contas, nenhum dos outros membros do clube tem coragem de passar um tempinho com ela. Tudo isso porque ela é de uma das 3 grandes famílias nobres, e é exatamente por esse motivo que ela estava feliz em tê-lo em seu clube, já que o braço dele é duro e grosso. No dia seguinte, quando a Amélia estava duelando com um figurante fracassado, o instrutor revelou que apenas os vencedores de cada duelo seriam escolhidos para o concurso de luta com espadas. Então, depois que a Amélia venceu seu duelo e foi declarada vencedora, ela decidiu desafiar o Ray para um duelo. O Ray aceitou seu desafio, e então um instrutor começou a luta. A Amélia avançou com tudo, mas o Ray defendeu facilmente todos os seus ataques. Ele então se lembrou de quando era criança e estava treinando. Esse pequeno flashback do passado fez com que ele revidasse o golpe da Amélia e quase arrancasse a cabeça dela, mas ele conseguiu parar antes que ela recebesse um novo corte de cabeça e cabelo. O instrutor então declarou que ela venceu a batalha, mas a Amélia percebeu o poder do Ray e começou a dizer que ele era um homem misterioso. Todos ficaram chocados com a visão, e a Amélia, quando se lembrou do seu último movimento, voltou a se perguntar quem o Ray era. Mais tarde, naquele dia, enquanto o grupo estava almoçando, o Evie começou a se perguntar como o Ray aprendeu a usar a espada. Então ele revelou que já teve uma mestre e disse que ela lhe ensinou tudo, desde feitiçaria até habilidades com a espada. Nesse momento, o Al apareceu em sua mesa, e ao bater sua mão sobre ela, ele decidiu desafiar o Ray para um duelo. Em pouco tempo, eles estavam reunidos do lado de fora, e a Amélia notou que uma barreira estava cobrindo toda a área. Ela pensou que o Al deveria ter lançado essa barreira para manter o duelo em segredo. Antes de iniciar a batalha, o Al jogou uma espada de ferro para o Ray no chão, e disse que eles poderiam usar até mesmo feitiçaria em sua luta. Mas ao ser atacado, o Ray mergulhou para fora do caminho e pegou sua espada, e quando o Al jurou
ao acabar com ele, uma aura púrpura começou a sair do seu corpo e ele o atacou novamente, mas o Ray desviou com facilidade. No entanto, o Al ficou muito irritado e invocou uma bola de fogo para aniquilar o Ray. Tudo isso porque desde que ele nasceu, os seus pais foram humilhados por serem nobres inferiores. Devido a isso, eles eram ignorados por todos os outros nobres. Essa humilhação despertou seu desejo de elevar o nome da sua família e se tornar um grande feiticeiro. E por esse motivo, ele achava que o Ray era inútil demais para merecer um lugar na escola. Então, enquanto uma voz interior lhe dizia para matá-lo, ele lançou suas bolas de fogo contra o Ray, que se esquivou facilmente. No entanto, ao perceber que os seus amigos estavam correndo o risco de serem atingidos, ele cortou a bola de fogo com um golpe certeiro, fazendo com que ela se desintegrasse. A visão deixou todos chocados, mas o Al liberou uma chama poderosa ao seu redor, e o Ray começou a correr através dela. E mesmo quando o maldito usuário de drogas usava seus melhores feitiços, o Ray se esquivava e dispersava as chamas que atingiriam seus amigos. Vendo sua habilidade impressionante, o Al começou a pensar que o Ray definitivamente era um nobre, mas o Ray disse que ele era apenas um cara comum, e que o seu sangue é tão nobre quanto de um mendigo. Ao ouvir essas palavras, a raiva do Al aumentou, e ele convocou uma grande bola de fogo, mas ao soltar aí o seu famoso dragão flamejante, o Ray o cortou ao meio até ele se dispersar. A visão disso abalou a alma fraca e feia do Al, e ele caiu de joelhos e começou a gritar, igual a minha mulher quando eu acidentalmente explodi uma Coca-Cola de 2 litros na cozinha que ela havia acabado de limpar. Esse dia foi louco, confesso que eu apanhei. Quando o Ray voltou para os seus amigos, a Amélia pediu para que ele revelasse a verdade agora, mas antes que ele pudesse dizer uma única palavra, um campo de força mágico os prendeu no chão, e a tal da espiã emergiu da floresta. Ela começou a dizer que eles se tornariam sacrifícios vivos. Dito isso, ela tirou o véu, e Ray percebeu que era a professora, e que ela sempre foi uma espiã. Agora, determinado a derrotá-la de qualquer forma, ele começou a se aproximar dela, e ele até mesmo percebeu que ela pertence à organização que está estudando o cérebro dos magos. Então, ele disse que protegeria todos os seus amigos. Nesse momento, ela decidiu revelar o seu olho de feiticeira, e Ray percebeu que foi ela quem desenvolveu o monstro na floresta de Kafka. A professora lhe disse que já havia lançado uma barreira sobre essa área, e que estava feliz por ter as melhores mentes da academia em só um lugar, porque os seus cérebros seriam um sacrifício mais que perfeito. Tentando detê-la, Ray apontou sua espada, mas ela recuou e soltou suas cobras de fogo, e Ray conseguiu se esquivar facilmente delas. E quando ele começou a correr em direção a ela, ela decidiu direcionar suas chamas para os amigos dele. Foi nesse momento que Ray se lembrou da Lydia, lhe dizendo que ele poderia usar o seu poder caso fosse necessário. Então Ray liberou a trava do seu poder e lançou uma parede de gelo que repeliu as chamas. Naquele momento, uma aura fria começou a escorrer do seu corpo, e depois de se desculpar com seu mestre, ele esticou a mão, invocando várias lâminas de gelo. Ao ver isso, a professora pensou que era impossível, pois o feiticeiro das lâminas de gelo havia desaparecido após a guerra, mas ele revelou que o título havia sido passado para ele. Desesperada para acabar com ele de qualquer maneira, ela lançou uma enorme bola de fogo, mas o Ray a dispersou com uma única espada. No entanto, quando a professora decidiu liberar uma magia das trevas, o Ray ativou o código antimaterial e o dissipou instantaneamente. Embora a professora achasse que o código antimaterial nunca tivesse existido, o Ray começou a caminhar em direção a ela, jurando revelar a verdadeira extensão do seu próprio poder. Nesse momento de medo, ela não pensou e tentou atingir com suas bolas de fogo novamente. No entanto, elas foram dissipadas, pois, como Ray já disse, ele está usando o código antimaterial. Quando ela tentou fugir, o Ray lançou suas espadas em direção a ela, perfurando o pé dela e a fazendo cair no chão. Com medo de que ele a eliminasse, ela começou a implorar por sua vida, mas ao perceber que ele estava prestes a realmente poupá-la, ela tentou atingir de surpresa com as suas chamas, mas o Ray saiu ileso desse ataque. Ela pensou que ele deveria ser um monstro e decidiu arrancar o seu colar, revelando que o item era na verdade uma seringa, sendo esse o fruto de suas pesquisas. Nesse mesmo instante, ela perfura o seu cérebro com essa seringa, e isso faz com que ela se transforme em um monstro. Nesse exato momento, a barreira ao redor deles começou a se dissolver. O Ray e a professora entram em um confronto, e mesmo ela se transformando em um monstro, ela ainda não é páreo para ele. Ela convoca chamas que os cercam, mas ele as dispersa instantaneamente, e enquanto ele era rodeado pelas suas lâminas de gelo, a professora se perguntava o porquê dela não conseguiu acertar nenhum único golpe. Então ele a chamou de burra por não enxergar o óbvio. Ela insiste em o atacar, lançando uma bola de fogo gigante, e o Ray dispersou o ataque novamente. Então o Ray resolveu explicar detalhadamente para ela, dizendo que ele pode usar o código antimaterial, e por conta disso ele pode repelir e cancelar qualquer ataque mágico, devolvendo qualquer ataque à própria matéria-prima, e que essa era a verdadeira natureza da magia de lâmina de gelo. Em resposta, a professora decidiu liberar todos os seus poderes, usando até mesmo um feitiço de infiltração da mente, mas o Ray continuou a cancelar os golpes dela, para logo em seguida lançar algumas lâminas de gelo nela. Nesse momento, os seus poderes começaram a superaquecer, e o gelo começou a se espalhar por todo o seu corpo. Foi nesse momento que ela descobriu que ele não estava sob o controle total dos seus poderes, e achou que essa poderia ser a sua oportunidade de o eliminar. Então ela o atacou novamente, conseguindo até mesmo destruir uma lâmina dele. No entanto, quando ela pensou que estava tudo acabado para ele, ele ativou a sua magia de profusão de flores de gelo, transformando as partículas de gelo em um tornado congelante e prendendo a professora dentro de um cone congelado. Magia bonita essa, hein? Exausto, o Ray caiu de joelhos, e ao desacelerar os seus poderes, ele ativou novamente a trava do cronômetro para selá-los novamente.
forte. Nesse momento, ele nota os seus amigos correndo em sua direção, e ele fica feliz por ter conseguido protegê-los. No fim, ele acaba desmaiando, e em suas memórias, ele se lembra do seu pai de criação se afastando, e dizendo a ele para aproveitar a sua vida, que ele estaria observando do céu, e percebeu que a Lydia estava esperando ao seu lado, e acreditando que ela ficaria desapontada, ele se desculpou por ter liberado a trava do seu poder. No entanto, ela estava orgulhosa dele, porque ele usou seus poderes para proteger os seus amigos, e ela achava que um dia ele se recuperaria da guerra, e não precisaria mais limitar totalmente os seus poderes. Ao perceber que os seus amigos não estavam à vista, o Ray começou a se perguntar se eles haviam sido atacados enquanto ele estava inconsciente, mas a Abby lhe disse que eles estavam apenas se recuperando de uma deficiência de energia mágica. No entanto, como a Lydia decidiu ir embora, a Linda, empregada dela, revelou ao Ray que a Lydia estava muito preocupada com ele e depois foi embora. Depois que elas se foram, a Abby começou a contar ao Ray que originalmente ela não queria admiti-lo na escola, pois achava que ele precisava descansar mais, mas a Lydia implorou para que ela o admitisse, dizendo que ele precisava ter uma vida normal. Do lado de fora, a Lydia começou a chorar de felicidade pelo Ray ainda estar vivo, e então a Abby revelou o desejo atual que ela e a Lydia compartilham. O desejo é que ele aproveite a sua vida na escola e encontre sua própria felicidade. Depois que ela saiu, os seus amigos o visitaram dentro do quarto, e o Ray pediu desculpas por ter escondido o seu segredo deles. Então ele contou a todos que é um dos 7 grandes magos, conhecido como Deus da Espada de Gelo. Ele havia superaquecido na batalha final ao perder o controle de seu engrama e congelou completamente todo o campo de batalha. Quando acordou, tudo ao seu redor havia se transformado em um deserto, mas a Lydia conseguiu impedi-lo de consumir sua própria vida. Mesmo agora, ele se auto-enfeitiçou limitando seus poderes, tudo isso para evitar o superaquecimento dos seus poderes. Então, ao ouvirem essas palavras, eles percebem que a magia dele era fraca nos testes apenas porque ela estava selada. No entanto, ele se sentiu culpado por ter escondido seu passado encharcado de sangue. Ele diz que suas mãos estão manchadas de sangue da guerra, e até mesmo disse que não tem o direito de estar perto deles. Enquanto ele se desculpava, a Amélia segurou sua mão, dizendo-lhe que deseja que ele fique ao lado dela, pois independentemente do que aconteceu no passado, ela acredita que ele é uma pessoa gentil e que ele merece ser feliz. Ao mesmo tempo, ele ouviu palavras incríveis de todos dizendo que ele é uma pessoa incrível e que nenhum futuro ou passado mudaria a pessoa que ele é. A Elise disse que queria ser a sua amiga para sempre, e a Clarice achou que era inútil ele se preocupar com tudo isso, já que eles serão amigos para sempre. Então, enquanto a Amélia o abraçava, ela disse que nunca sairia do lado dele e que ele nunca estaria sozinho. Nesse momento, as lembranças dos seus companheiros voltaram à sua mente, e então ele agradeceu aos seus amigos por estarem ao seu lado. À noite, enquanto todos estavam fora, o Al entrou escondido no quarto onde o Ray estava internado, mas o Ray já estava esperando por ele, e quando ele perguntou o porquê do Al ter vindo o ver, o Al disse que estava ali para pedir desculpas, pois ele havia feito coisas que nunca poderia voltar atrás. No entanto, o Ray disse que o perdoava, pois achava admirável que ele tivesse percebido o seu erro e estivesse se desculpando com bastante sinceridade. Normalmente as pessoas não percebem o seu erro e nem mesmo têm coragem para voltar atrás ou se arrepender dos seus erros. Ao ouvir que o Ray já havia o perdoado, o Al percebeu que odiar as pessoas nunca teria o feito ficar mais forte, e percebeu que a partir de agora ele deveria agir como o Ray e apenas aceitar as pessoas como elas são e treinar mais para ganhar músculos e adquirir testosterona para ficar bastante grandão. Ao enxergar essa nova luz em sua vida, o Al prometeu que iria se esforçar para se tornar uma pessoa melhor. Ainda no mesmo dia, durante a noite, vemos que a Amélia estava refletindo sobre ela ser infinitamente mais fraca que o Ray. Atualmente ela carrega o fardo enorme de ser uma nobre de alto nível, porém ela tem medo de não atingir as expectativas de todos. Ela se lembra de como o Ray a viu usando suas roupas de baixo, e ela então se pergunta se ela não é atraente o bastante para ele. Então a garota mais ousada de todo o anime se apresentou como a sua nova professora, a famosa Carol Caroline. Ao vê-la, o Ray imediatamente pensou que estava em um pesadelo, mas a Carol estava animada para trabalhar com todos eles. Quando ela começou a explicar o torneio de luta com espadas mágicas, ela revelou o nome do antigo vencedor e disse que somente os melhores poderiam participar. Enquanto explicava as regras sobre o torneio de luta, ela olhou para o Ray e piscou para ele, como se ela fosse a única mulher que consegue mexer com o coração dele. O pobre do Ray viu essa pequena piscadinha como um sinal de que ele estava ferrado, e então, quando a aula terminou, o Ray correu para o escritório da Abby e começou a exigir que a Carol fosse demitida, já que ela era a única pessoa com quem ele não sabe lidar. Além dela o deixar sem jeito, ela também faz com que ele mal consiga controlar a sua testosterona. Após ele falar isso, a própria Carol esfregou suas mãos nas costas do Ray. O pobre garoto quase atingiu seu limite e até mesmo usou um pouco do seu poder para tentar fugir. O fato dele ir para o canto também foi uma tentativa de esconder um imenso volume debaixo de suas calças, mas a Carol perseguiu para brincar e zombar do garotinho, que está se tornando um homem. No dia seguinte, quando a competição começou, a Amélia derrotou seu oponente em apenas alguns segundos, mas quando ela estava saindo, o Ray notou que ela estava desapontada com a vitória. Há alguns dias atrás, vemos que o pai da Amélia havia lembrado dos seus deveres como a primeira filha do líder das 3 grandes casas. Ele lhe disse que ela deveria vencer o concurso de lutas com espadas e derrotar a sua maior rival, a Ariane. O medo de perder para ela deixou a Amélia preocupada, e quando a Rebecca disse ao Ray que a Ariane foi escolhida como representante aí da escola dela, o Ray percebeu que essa Ariana deveria ser muito forte, e por isso a Amélia não estava
satisfeita com seus resultados em batalha. No dia seguinte, depois que a Amélia derrotou mais um oponente, o instrutor anunciou que ela havia vencido todas as suas lutas e finalmente garantiu a sua vaga para lutar no torneio. Seus amigos ficaram muito animados com a notícia e logo perceberam que o Al se classificou em segundo lugar. No entanto, quando a Amélia começou a sair, ela pensou que não poderia se dar ao luxo de perder, pois sabia que seu pai ficaria desapontado com ela. Ao vê-la, Ray percebeu que havia algo muito errado. Então, enquanto o corpo quente do Wave estava dormindo, ele ficou acordado a noite toda, pensando no que ele poderia fazer pela Amélia. Durante o sol nascer do dia seguinte, Ray apareceu diante da Amélia, mas depois de parabenizá-la por ter chegado às eliminatórias, ele sabia que ela não confiava em seu poder para vencer a batalha que a aguardava. Então agora, faltando apenas um mês para o torneio, ele se ofereceu para treiná-la e revelou o livro que a Lydia o deu, e disse que foi através desses conhecimentos que ele se tornou tão forte. Ele a convida a treinar sob os cuidados dele, e a Amélia imediatamente aceitou seu convite. Então ele disse que ela deve sobreviver até o fim desse treinamento. Se ela conseguir fazer isso, ela irá se tornar muito mais forte. Naquela noite, ela sonhou com o dia em que ela conheceu Ariane e como fugiu com ela para a varanda, onde compartilhou sua comida com ela. Ao longo dos anos, elas se tornaram as melhores amigas uma da outra, e em um pôr do sol, a Amélia agradeceu a Ariane por sempre brincar com ela. No entanto, a Ariane achava que ela era a única sortuda de ter a Amélia ao seu lado e a abraçou e pediu para que elas fossem amigas para sempre. No entanto, depois que a Amélia prometeu que elas continuariam sendo amigas, o dia de uma batalha simulada entre as duas finalmente chegou, e quando a Amélia se lançou para frente, a Ariane se esquivou do golpe e a derrotou. Então, quando a Ariane estendeu sua mão para ajudá-la a se levantar, a Amélia se levantou e foi embora, e nunca mais conversou com a sua fiel amiga. No fim, a Amélia mudou e não conseguiu manter a amizade, enquanto a Ariane se manteve a mesma. Durante todo esse tempo, o fato de ser uma nobre começou a consumi-la, e por isso ela acreditava que para sobreviver, ela precisava vencer. Na manhã seguinte, o Ray aterrissou diante dela com uma máscara de Power Ranger chinês e se apresentou como Mestre White. Ele disse que era seu novo instrutor e ordenou que ela o chamasse de Ranger. Para o primeiro exercício, ele disse que ela deveria percorrer toda a floresta de Kafka, sem usar nenhum feitiço para melhorar o corpo. Assim, quando eles começaram a correr, ele disse a ela para confiar apenas em sua força física. Mas, quando a corrida terminou, a Amélia estava completamente exausta. No entanto, ele considerou o primeiro dia de treinamento fácil e disse que só iria piorar a partir de agora. Durante todo esse mesmo dia, a Amélia dormiu na escrivaninha, e quando Eve perguntou o que havia acontecido com ela, a Elisa revelou que a Amélia estava cansada devido ao treinamento com Ray. Ele a obrigava a fazer flexões com presos pesos em suas pernas, e até mesmo flexões com pedras amarradas em suas costas. No entanto, após falhar ao fazer o treinamento do Tanjiro, empurrando uma pedra montanha acima, a noite veio com força e ela percebeu que estava completamente esgotada. Ao dormir, em sua mente ela começou a imaginar a Ariane, até que do nada ela cai no chão, mas a Elisa a pegou e a confortou. Em sua direita, a Clarice segurava sua mão enquanto usava uma roupinha de coelha. No entanto, Ray começou a correr em direção a ela, gritando seu nome, até que ela acordou e viu que o maluco estava batendo na janela dela, gritando seu nome. Ele então desce ao chão e se depara com a Rebecca e a Dina. A Dina perguntou por que ele estava rondando o dormitório feminino, e o Ray disse que estava despertando a Amélia. Após ele falar isso, ele a avistou tentando fugir dele e decidiu correr atrás dela. No entanto, como ela conseguiu escapar, ele começou a se perguntar onde ela estava se escondendo, e depois de perceber o Al sentado ali em um banco de praça, o Ray decidiu perguntar onde estava a equipe dele, aqueles amigos que odeiam os pobres. Em resposta, o Al disse que ele gosta de ficar um tempo sozinho, ainda mais depois de descobrir que os seus amigos não são capazes de aprender com os seus erros, igual ele aprendeu. Em pouco tempo, Ray decidiu fazer uma varredura em toda a escola, e usando seu poder, ele acabou descobrindo a localização da Amélia. Enquanto isso, a Amélia estava escondida debaixo de uma mesa, já cansada do seu treinamento. Mas quando Ray se aproximou sorrateiramente dela e a encontrou, ele foi obrigado a admitir que havia usado os seus poderes apenas para encontrá-la, e em resposta, ela alegou que estava apenas meditando. O Ray não se importou com a meditação dela e começou a arrastá-la para reiniciar o treinamento, e foi nesse momento que a Amélia percebeu que ela estava definitivamente ferrada. Naquele mesmo dia, durante a noite, o Ray solicitou que o clube de ciências ambientais se tornassem a equipe de torcida da Amélia, dizendo que eles seriam capazes de se tornar a equipe de torcida mais barulhenta, racista e irritante, superando até mesmo os argentinos. Ao ouvir essas palavras, Wave ficou emocionado e disse que todos deveriam apoiar a Amélia, humilhando seus amigos e expondo seus corpos monstruosos para todos com orgulho. Na manhã seguinte, Wave acordou depois de ver uma garota fechando sua porta, mas ele decidiu não investigar. Ao mesmo tempo, a Amélia começou a correr sozinha, e a Elisa lhe disse que ela havia acabado de bater o seu recorde anterior. Naquele momento, uma garota aleatória começou a passar por ali, dizendo que a Amélia era impressionante, e as garotas ficaram se perguntando quem essa garota que elas nunca viram é. A garota também cumprimenta a Rebecca, e no fim, a garota estranha era o Ray vestido de mulher, e ele só se vestiu assim para atingir o seu objetivo de entrar sorrateiramente na academia onde Ariane estuda, pois ele quer checar o nível de poder dela. Ele invade a escola inimiga em uma caixa de papelão, sendo esse o seu plano perfeito. No entanto, bem na sua frente, uma pequena garotinha estava chorando e chamando pela sua irmã. Like e compartilhe a parte 2 em breve.